Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando aqui nosso segundo dia de aula de metodologia científica e gestão eclesiástica. Já oramos como é costume, mas mais uma vez, graça e paz, boa noite. Graça e paz, boa noite. Boa noite, graça e paz. Durante essas primeiras aulas, estamos trabalhando sobre o tema metodologia científica e pretendo hoje concluir esse assunto. Vou deixar aqui um trabalho para os alunos que nunca fizeram essa matéria e a partir da próxima aula vamos estar trabalhando sobre gestão eclesiástica, tá bom? Como é costume, meus irmãos, vamos ler aqui um texto bíblico. Eu quero ler com os irmãos Oséias 4:6. Profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Quem achar, pode ler para nós. Amém, posso ler? Por favor. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Muito forte esse texto, não? O meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Que a misericórdia de Deus venha sobre nós e que o conhecimento do Altíssimo nos envolva e que, como disse Paulo, tudo que for bom, útil, nobre, tudo que for digno, que ocupe o nosso entendimento. Que o apóstolo Paulo estava dizendo existem coisas que são de Deus, que devem fazer parte da nossa vida, as instruções sagradas, o conhecimento sagrado, mas existem coisas que são também de Deus para a vida e que são nobres, como uma boa educação, um bom conhecimento, uma boa formação, porque tudo de bom vem do Pai das Luzes, diz Tiago. Assim, o trabalho é um presente de Deus para nós. O casamento é um presente de Deus para nós. A saúde é um presente de Deus para nós. E tudo que Deus nos dá é uma bênção. E que tudo aquilo que realmente tem essas perspectivas de serem nobres, serem bênçãos, que ocupe o nosso entendimento. Amém, meus irmãos? Amém. E é por isso que a gente está aprendendo também um pouco sobre metodologia científica, que vai ser bênção para nós. Vai nos aprimorar, vai nos dar uma capacidade melhor de poder entender certas coisas da vida. Eu costumo dizer para os meus irmãos no seminário, ou melhor, na igreja, e aí já disse aqui também no seminário, que muitas coisas que eu aprendi na igreja eu apliquei na minha vida. Muitas coisas. Porque tudo aquilo que a gente aprende de Deus pode ser usado na vida. Mas nem tudo que a gente aprende na vida pode ser usado no reino de Deus. Mas nós não podemos dizer que também não fomos muito abençoados com muitas coisas da vida. Teve coisas que são presentes de Deus na nossa vida, que recebemos na família, que recebemos no colégio, que recebemos na faculdade ou no trabalho. Eu gosto muito de citar e parafrasear algo que eu aprendi com o professor Sérgio Mascarenhas. Ele, certa ocasião, pregando lá no STBnet, no culto, ele disse: o trabalho é sagrado, e eu nunca mais me esqueci. Já pararam para pensar sobre isso? O trabalho é sagrado. Como é lindo! O trabalho é sagrado. O descanso é sagrado. O alimento é sagrado. O casamento é sagrado. E tudo que é sagrado, a gente tem que dar um peso devido. Porque, voltando às palavras do Mascarenhas, o trabalho é sagrado. O que ele estava dizendo? Que quando nós trabalhamos, nós estamos cumprindo com uma linguagem de bênção de Deus na nossa vida. Por meio do trabalho, nós cuidamos da nossa esposa, dos nossos filhos, deixamos um legado.
deixamos uma história, e aqui eu, particularmente, como pastor, me sinto duplamente honrado, porque agora o meu trabalho como pastor integral e como professor integral, eu deixo um legado para o reino de Deus. É mais sagrado ainda, porque não que haja uma disputa entre o sagrado da igreja e o sagrado da vida, mas o sagrado da igreja, ele tem essa dimensão de abraçar qualquer área da sociedade, mas sabendo que dentro das vocações, nem todos serão ministros integrais. Mas aqueles que foram separados por Deus serem ministros integrais, eles acabam sendo trabalhadores de uma ordem, eu diria, mais nobre, porque nós estamos divulgando o quê? O reino de Deus entre todos. E isso é estratosférico. Tá bom, meus irmãos? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, e aqui estamos para buscar conhecimento na palavra, conhecimento na vida, conhecimento uns com os outros. Eu me recordo de algo que eu aprendi certa ocasião, numa palestra de um pastor, que infelizmente ele teve uma queda, mas durante muitos anos da vida dele eu o acompanhei, e ao pastor Bill Hybels eu lembro que ele dizia que a palavra de Deus é um livro inestimável. E como livro de Deus, olha o quanto ela não transformou gerações. E aí ele começou a falar sobre o poder de um livro. E aí ele colocou a Bíblia como esse grande livro de Deus, que transforma vidas, famílias, transforma cidades e transforma nações. Na Reforma Protestante nós vemos isso. Que por meio desse livro, Genebra se tornou praticamente uma segunda igreja primitiva. E por meio dessa Bíblia, a Europa foi transformada e depois a Nova América. E aí pastor Bill Hybels falava também sobre o poder de livros. E eu nunca mais me esqueci disso, e eu penso dessa forma também. Um livro pode ser a resposta para uma pessoa no seu trabalho. Um livro pode ser a resposta para um casal que está à beira do divórcio. Um livro pode ser a resposta para um jovem que, de repente, está pedindo a Deus uma direção do que fazer na vida. E um livro vai dar um norte para ele. Ou seja, um livro pode ser uma ferramenta poderosa de instrução, de prosperidade, de aperfeiçoamento, de tecnologia. Por meio de um livro, uma ideia que outra pessoa aprende aquela ideia, aperfeiçoa aquela ideia, pode surgir uma tecnologia nova na ciência que podem abençoar gerações. Então, que Deus nos dê muito conhecimento e que todo esse conhecimento seja guardado no nosso coração com muita humildade e que a gente possa ser ministros de Deus, servos fiéis, que propaguem o conhecimento de Deus e o conhecimento de tudo que pudermos reter para criarmos uma sociedade com as digitais do Senhor. Tá bom? Amém? Amém. Deixo essa breve meditação para os meus irmãos e vamos trabalhar em metodologia. Querem fazer algum comentário? Não. Não? Mas essa ideia do poder de um livro é estratosférica, viu, meus irmãos? Livro não é só para enfeitar uma biblioteca, livro é realmente, eu gosto inclusive de uma outra ideia. Eu costumo dizer que livros não são apenas um objeto na nossa estante. Livro é um ativo. Livro é um ativo. Faz parte da nossa carteira de investimentos. Pensa assim. É verdade. O que um livro não pode gerar na nossa vida? Pode ser o que faz a mudança de uma chave na nossa caminhada profissional, pode abrir portas, pode abrir janelas, por meio de uma informação, por meio de uma ideia. Então, eu gosto de pensar nessa ideia, que livros não são apenas um objeto, um souvenir, né? Um artefato de colecionador, mas que livros são ativos. Logo, ele é um patrimônio, ele é um bem.
Que Deus nos conceda essa mentalidade, amém? Quer Aham. falar alguma coisa, Júlio? Quer falar alguma coisa, Gil? O livro, o livro é como uma máquina, uma máquina do tempo, que os transportes, que faz a gente viajar em muitas culturas e, e traz muito conhecimento. Isso aí. Muito, muito mais do que a gente imagina, né? E hoje, nesse mundo tecnológico, como mencionamos na primeira aula, como eu mencionei, citei até o reitor da Universidade de Coimbra, Antônio Novoa, ele não é mais, pelo que me parece, estive pesquisando, mas a gente está vivendo um mundo novo e a gente tem que aproveitar toda essa tecnologia como parte do nosso acervo para a gente potencializar esse conhecimento, expandir esse conhecimento e deixar com que também o reino de Deus esteja em todos os lugares, pelo poder do Espírito Santo, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês o slide do Ribeiro, eu vou passar rapidamente para vocês. Nós começamos ele semana passada. Metodologia da pesquisa científica. Ele está abordando mais aqui a pesquisa científica, porque a ideia dele, de fato, é pesquisa. Mas vamos pensar como metodologia científica, metodologia do trabalho científico, tá bom? Então, eu quero rapidamente aqui, só reprisar aqui, né? Tópicos a serem abordados: introdução, informação, conhecimento e pesquisa na era Google, metodologia de estudo, pesquisa e redação de textos acadêmicos, projeto de pesquisa, produção de artigos acadêmicos, resenha, resumo e plágio, monografia, dissertação e tese, a ABNT e a padronização dos trabalhos acadêmicos, tá bom? Introdução. Aqui, inclusive, paramos semana passada, quando caiu a minha linha, né? Que eu falei sobre como funciona o mecanismo de busca do Google. Gostaram de conhecer sobre o Google Acadêmico? Eu mandei no grupo, inclusive no grupo, alguns artigos de metodologia científica que eu peguei lá no Google Acadêmico, de algumas faculdades. Interessante. Eu ainda não vi. Então, veja a aula da semana passada, Gil. E o Google Acadêmico é uma plataforma onde ela é exclusiva para pesquisa científica. Artigos, documentos, muitas universidades colocam lá os artigos de pesquisa, de TCC, dissertação de mestrado, tese, doutorado, fora também, por exemplo, descobertas científicas, como, por exemplo, quando um médico ele está fazendo um estudo sobre certas plantas, certos remédios, e sai um artigo novo, é colocado. Eu peguei lá, por exemplo, na última aula, e coloquei azeite de oliva, coloquei lá aquela, não é o colorau, esqueci o nome agora, urucum. Então, quando você quer saber, por exemplo, quais são os benefícios de tais coisas, coloca no Google Acadêmico, você vai ver, aparece um caminhão de artigos científicos. Qual é a diferença do Google Acadêmico para o Google normal? O Google normal vai ter tudo que você coloca na rede, né? O Google normal pode vir coisa boa, pode vir coisa ruim, pode vir de tudo que é lugar, principalmente quando uma pessoa ela sabe as linguagens da tecnologia, então ela explora muito bem as dinâmicas da internet. Então você vai fazer uma pesquisa, aparece muito aquela pesquisa, mas muitas vezes é mais fruto do marketing, do investimento, e no Google Acadêmico já não. Pode existir que tenha isso, mas o Google Acadêmico é uma coisa mais séria. Por exemplo, os malefícios de tal coisa, os benefícios dessa fruta. Então, assim, é muito interessante, dá para a gente aprender muita coisa, tá bom? O Google Acadêmico ele tem um perfil mais científico acadêmico, né? Então se restringe a essa especificidade. Exato. Então, Né? Já o Google normal, por exemplo, ele serve apenas como uma pesquisa rápida, né? Por exemplo, irmãos, Wikipédia, né? Wikipédia ele é útil quando nós queremos saber, por exemplo, quem foi fulano de tal, que ano que ele viveu, quando ele morreu, algo assim. Não é que ele não seja útil, mas
Básico. Qualquer pessoa pode criar uma página no Wikipedia, pode dizer o que bem entender. Agora, no Google Acadêmico, quando uma pessoa coloca um artigo plagiando outro, ou informações que não são fidedignas, aí o negócio toma outro caminho, né? Então, por isso que é muito, muito legal. A gente sabe também que, como tudo na vida, a gente tem que ter um critério de avaliação muito grande, né, irmãos? Porque muitas vezes uma empresa ela quer consolidar algo como bom e depois os anos passam e vem à tona que aquilo não era bom, aquilo era mal. Vocês vão lembrar que há anos atrás o ovo era mal visto como é, gerador de colesterol. E a gente vê que o ovo, pelo amor de Deus, né? O ovo é uma coisa, um alimento praticamente contém nele todas as vitaminas e proteínas que a gente precisa para estar vivo. A única coisa que não tem nele é a vitamina C. Então, pode ver que muitos animais sobrevivem com ovo. O ovo, pelo amor de Deus, da linha dos melhores alimentos do mundo, ele está entre os 10 melhores, porque ele já vem encapsulado. A natureza fez tudo perfeito, né, irmãos? Então, só não tem vitamina C no ovo. Né? Então, assim, percebam, o problema não está no ovo, estava como se fazia aquele ovo, carregado de óleo, fritado, né? Então, quer dizer, então muitas coisas a gente tem que questionar, mas assim, o Google Acadêmico é muito bom, tá bom? Sem entrar nos méritos aqui. Agora, voltando aqui sobre essa questão da internet, né? Vamos lá, rapidinho. Bom, como funciona o mecanismo de busca, nós já sabemos, né? Quantidade de vezes que um assunto é citado em vários sites, busca feita por palavras e não por tema, não há um bibliotecário especializado, é um processo mecânico de busca que reduz em muito a qualidade da pesquisa, depende muito mais da qualidade e conhecimento prévio de quem pesquisa para colocar palavras certas e fazer o próprio filtro do que do próprio mecanicismo. É um mecanicismo que depende da inteligência coletiva e da ignorância coletiva. Estamos dependendo de uma única fonte para nos dizer o que é relevante ou não. Ou seja, a gente tem que ter esse senso crítico tanto no Google quanto em todas as plataformas de pesquisas que existam ou venham a existir na internet. A gente tem que saber que, ainda mais agora com inteligência artificial, até nisso a gente também tem que tomar um certo cuidado. É uma inteligência, como o nome diz, mecânica, né, artificial. Então, aqui, isso no ano de 2013, o professor Ribeiro coloca todos esses outros mecanismos de buscas, né? Alguns deles já nem existem mais, outros foram criados. E agora aqui falando um pouco sobre metodologia de estudo, pesquisa e redação de textos acadêmicos, né? Só citando rapidamente aqui para vocês, né? Leia para nós, meu irmão Júnior, por gentileza, essa parte. Pode ler, Júnior, por favor? Tá. Desculpa. Toda e qualquer atividade a ser desenvolvida, seja teórica ou prática, requer procedimentos adequados. Justamente é o que a palavra método traduz. Assim, sendo, também o estudo e o aproveitamento das atividades acadêmicas não dispensa um caminho adequado, qual seja, a organização, a disciplina, a dedicação corretamente orientada, tudo isso facilita a atividade e obtém dela maior rendimento. É o Cleverson e Keller, 1999, página 11. Continua? Pode continuar, Júnior, por favor. Cleverson e Keller discorre ainda que os problemas da pesquisa se concentram em três principais deficiências na formação educacional brasileira. Imaturidade cultural, né? Maturidade cultural, conteúdo reduzido nas escolas. 2, imaturidade psicológica, respeito ao professor, mercado paralelo, trabalhos pagos. Terceiro, imaturidade lógica, dificuldade de pensar de forma lógica e coerente. Joia. Aqui, né, irmãos, olha que interessante essa abordagem. Graça e paz, Maísa. Boa noite, filha. Olha que interessante, irmãos. Como a gente falou há pouco,
quando vamos fazer uma pesquisa, um trabalho científico, uma pesquisa científica, a gente tem que ter essa maturidade de poder saber que nós não podemos desprezar a questão dos métodos. E nós também temos que ser seletivos com relação àquilo por onde pesquisamos. Nós não podemos ser como uma manada, porque há pouco o próprio Ribeiro mencionou que as questões, quando buscamos pela internet, como ele citou bem aqui, pouco, né? Essa questão mecanicista da inteligência coletiva, ou quem sabe até da própria burrice coletiva, ela pode nos ajudar aparentemente no primeiro momento, mas vai nos prejudicar. E podem ver que a televisão, assim como todo meio de informação, eles tentam gerar um conhecimento de massa sem uma perspectiva de autocrítica. E nós, como seminaristas, estudiosos, precisamos ter essa perspectiva crítica sempre muito bem aguçada em nós. E também ter métodos, né? Deixa eu fazer aqui alguns apontamentos, né? Por exemplo, irmãos, parece simples, mas aqui o autor ele comentou que existe, o professor Ribeiro, né? Maneiras, né? E certos níveis que ele comenta aqui, olha só, Cleverson e Kehler discorre ainda que os problemas da pesquisa se concentram em 3 principais deficiências na formação educacional brasileira: imaturidade cultural, imaturidade psicológica, imaturidade lógica, e eu poderia até acrescentar aqui dificuldade de leitura. As pessoas não sabem ler. Podem ver. Quando eu falo saber ler, não é passar pela alfabetização, mas é saber ler criticamente um texto. Nós não fomos treinados, a escola não nos treina. É óbvio que quem teve uma formação boa, numa escola boa, e veio de uma família, eu diria, aí onde entram aquilo que eu gosto de chamar sobre famílias ricas, não somente de monetárias, mas ricas intelectualmente, porque é natural que essa riqueza intelectual uma hora gere riqueza monetária, mas você há de convir comigo que, em virtude do país que vivemos, nem todos aqueles que são ricos intelectualmente tiveram condições de se tornar ricos monetariamente. Pegamos, por exemplo, exemplos aqui de escolas no Nordeste brasileiro, lá no sertão do Agreste, em que são professores maravilhosos, que são ranqueados nas notas melhores do país, e quando a gente vai ver a situação econômica deles, é uma vida muito paupérrima. Por enquanto é paupérrima, que as próximas gerações não serão. Só dando até mesmo um testemunho para vocês. Eu estava fazendo uma pós de teologia urbana, e a nossa professora de didática, ela era uma irmã, que ela era uma das responsáveis também pela escola da Embraer, lá em São José dos Campos. E ela contou uma experiência, assim, surpreendente, porque imaginem, quanto que a Embraer não investe no colégio e na escola da Embraer. É uma escola que, para um aluno entrar lá, primeiro ele precisa passar de uma prova muito, muito difícil. Depois que a pessoa passa por essa prova, que é muito difícil, ele tem que tirar notas. Então, ao mesmo tempo, a Embraer destina um valor muito grande para que esses professores sejam muito remunerados, ou seja, é só fina flor dos professores. E aí, quando vem o ranking, né, o ranking anual, que é feito em todas as escolas particulares e públicas, o corpo de diretoria da Embraer exige que esses recursos também deem pontuações também na Embraer. E ela contou para nós, irmãos, a nossa professora, que a Embraer perdeu para uma escola lá do sertão do Nordeste. A nota dessa escola do sertão do Nordeste foi acima da escola da Embraer. O valor per capita que se gasta por alunos
e por professores. É absurdo, tipo assim, quanto que se gasta na escola Embraer para se ter aquela qualidade de ensino, quanto se paga os alunos, e lá no sertão do Nordeste, quantos professores ganhavam. Então, quando saiu o resultado e eles perderam para essa escola, a diretoria reuniu e falou, eu quero que vocês vão lá no sertão e vão descobrir o que eles fazem. Os orçamentos, né? Eu quero que vocês descubram o que eles fazem, porque nesse orçamento tão baixo, como eles conseguiram tirar uma nota tão elevada? E aí eles foram para lá. Bom, chegando lá, viram que era as coisas mais simples de tudo, irmãos. Imagina, as escolas mais simples, a escola quente para chuchu, os professores muitas vezes indo a pé, os alunos indo a pé, o lanche, mas havia naquela escola o quê? Uma obsessão de conhecimento, desde o diretor, dos alunos, da faxineira, todo mundo, e os alunos sendo aqueles alunos, sabe, eu vou aprender, eu vou ser o melhor. Paixão, né? A paixão. E aí, ela contou isso para nós, assim, mostrando que mesmo que hajam recursos, mesmo que haja um investimento, o que vai determinar no aluno, o que vai determinar na pessoa é esse desejo pelo conhecimento, esse interesse, essa busca, é esse docente que se entrega a uma causa, é esses discentes que se entregam a essa causa. E por isso que eu disse que, num primeiro momento, aquela pobreza é hoje pobreza, mas nas próximas gerações não serão. Eu não sei se vocês sabem, nas décadas de 50, 60, 70, no ITA, o maior índice de aprovação do ITA eram japoneses. E 80, 90, começou a ter uma mudança. Nos últimos anos, sabe os índices de aprovação no ITA, de quem são? São dos nordestinos, principalmente cearenses. Mudou. Aí você fala, o que acontece? Houve pessoas lá do sertão nordestino que passaram nas faculdades federais e que montaram colégios fortíssimos. Um deles é lá na minha terra, Farias Brito, Colégio Farias Brito. Meus irmãos, então o que acontece? Eles criaram uma cultura de ensino e isso vai fazendo uma mudança na chave. Eu me lembro de uma moça da nossa igreja, que ela, inclusive, é uma engenheira civil, e ela ganhou bolsa, inclusive, na São Judas. E um dia ela estava nessa fase de vestibular e ela falou, pastor, eu fui conhecer os meus primos lá no sertão do Nordeste, e quando eu cheguei lá, eu fiquei envergonhada, porque todos eles falavam inglês e eu não. Um inglês, assim, arrastado, né? Mas todos eles eu não. Eu cheguei lá achando que eles eram assim mais limitados, falavam inglês, tiravam excelentes notas. Eu fiquei morrendo de vergonha. Então, por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Eu quero aqui que vocês foquem, né? Essa questão de pesquisa científica, essa questão de depende de nós. Saber ler depende de nós. E só para eu fazer aqui um apontamento, né? Como que a gente conhece um livro bom? É bem simples, irmãos. É bem simples. Tudo começa, por exemplo, pelo autor. Depois a gente vai pela editora. Isso já muda tudo, de um bom livro para um péssimo livro. Então, quando a gente não sabe quem é o autor, compete nos descobrir quem é aquele autor. E depois a gente vai para a editora. Por exemplo, esse livro é um novo comentário bíblico contemporâneo de Mateus, de Robert H. Moose, baseado na edição contemporânea de Almeida, da Editora Vida. A Editora Vida é uma editora boa. Houve muitas mudanças nesses 30 anos na Editora Vida. Para mim, não é a minha melhor editora, mas tem muitos livros bons na Editora Vida. Mas por que eu estou falando isso? Porque existem editoras que são muito seletivas no que elas lançam no mercado. Então, é importante a gente saber fazer esses apanhados. Quem é o autor? Quem é a editora? Quem são os colegiados? Que época que eles representam? Quando a gente já tem essas informações, a nossa leitura fica mais garantida. Podem ver que na igreja,
os irmãos muitas vezes chegam com uns livros assim, que só por Deus a gente descobre, né? E fala, meu irmão, pelo amor de Deus, não lê esse livro. Esse livro é perigoso. Mas, pastor, um amigo me indicou. Mas são livros perigosos. Por quê? Porque não passam por esses critérios. E aqui, deixa eu até citar uma frase, que isso vale para tudo na vida. Talvez você já ouviu dizer a seguinte expressão, que os clássicos não saem de moda. Já ouviram essa expressão? Claro, sim, Isso vale para tudo, meus irmãos. sim. Na teologia, os clássicos não saem de moda. Por isso que a gente tem que procurar quem é um clássico. A gente tem que aprender com os clássicos, porque eles continuam sendo bênção por gerações. Então, sejam seletivos com relação a isso. Quando nós estivermos numa pesquisa nas plataformas digitais, a gente tem que ser seletivo. Quem é o autor? Que grupo ele pertence? Qual é a editora? Quem são os editores? Quem lançou essa obra? Qual é a proposta? Aquela editora mantém-se naquela proposta original ou ela se desvirtuou indo para o mercado? O mercado, eu diria, editorial. É importante que uma editora ganhe dinheiro? É importante, mas é mais importante do que ela se mantenha fiel à sua proposta original? Então, percebam, são coisas que a gente tem que saber criticar. Então, aqui o Ribeiro, nesse material há pouco, que a gente estava lendo, ele menciona um pouco sobre isso, que, de fato, vou até reproduzir novamente para vocês. Graça e paz, Wesley. Paz, senhor. Então, voltando aqui, ó, olha só. Existem 3 deficiências na formação da educação brasileira, que é imaturidade cultural, ou seja, conteúdos reduzidos nas escolas, não somos treinados a pensar, a refletir, a aprender, a imaturidade psicológica, o desrespeito ao professor, mercado paralelo, trabalhos pagos, ou seja, querendo ou não, aqui a gente abre um leque imenso, e a imaturidade lógica, a dificuldade de pensar de forma lógica e coerente. E como eu disse, dentro da imaturidade cultural, a gente poderia colocar, ou até acrescentar um quarto problema, que seria essa ideia sobre a dificuldade de se ler, né? Podem ver, as pessoas não sabem ler, não aprenderam a ler. Isso é um problema, né? Uhum. Querem fazer algum comentário sobre isso? Sobre o ITA que você mencionou, eu sempre acompanhava no o vestibulado, agora nunca mais, né? O ITA aí, a predominância era sempre filho de descendente de asiático, né? Sim. Sempre, porque eles têm uma afinidade maior com exata, né? Física, Sim. matemática. E se você olhar, você falou que agora já está mais dividido, né? Tem muito Nordeste, etc. Se olhar na área do direito, na área mais de humanas, eles não têm muita afinidade, os asiáticos, eles são mais para exata. No direito, da mesma forma, você não vê muito. Exatamente. Né? Mas é muito interessante isso, e assim, irmãos, deixa eu até falar uma coisa aqui para vocês. Talvez vocês já ouviram falar no cursinho da Poli, né? Sim. Era aqui em Itaquera, que agora mudou. Ele É. nasce de um grupo de irmãos que se formam na USP, e aí eles criam o cursinho da Poli, que é o cursinho preparatório para fazer com que pessoas mais de um poder aquisitivo inferior entrem na USP. Social, né? E agora, a proposta deles é maravilhosa. Ou seja, irmãos, a gente tem que vislumbrar esse tipo de coisa. Nas nossas igrejas, nós precisamos incentivar as pessoas a entrarem nas universidades, fazerem mestrado, serem vozes lá dentro, serem grupos fortes, não ter medo de estudar, porque é um espaço que é dominado, né, pelos ricos, porque eles tiveram uma boa formação, ou seja, a imaturidade cultural ela é minimizada entre os ricos, porque desde cedo eles estão num network muito elevado, eles estão num lugar onde os pais pagam dinheirão ali no colégio ou no ginásio, e os pais exigem que os filhos aprendam, tem professores particulares, naturalmente,
a imaturidade psicológica, a imaturidade lógica é minimizado. E por isso, quando eles vão fazer os seus vestibulares, eles acabam entrando. Quando eles não conseguem ter um preparo, eles pagam os melhores cursinhos para entrarem e entram nas faculdades particulares, nas públicas, né? Então, a gente não pode deixar. Olha, eu peguei aqui um artigo, vou compartilhar aqui com vocês, rapidamente. Olha só, esse artigo aqui do Comum. Olha só. Vocês já ouviram falar na escola Comum, né? Comum, conheço. Então, olha só. É o método dele da Método Comum, né? Ó, comum, que é a repetição, né? isso. Estão vendo? Sim. Eu só vou pegar aqui uma simples abordagem. Olha só, Né? o tema que eles estão colocando aqui, tipos de leituras, quais são as principais que existem. Então, só vou fazer uma citação, né? Quantos tipos de leitura existem? Leitura literal, leitura mecânica. A literal é aquela... Estou morrendo de fome. Leitura mecânica é aquela que a gente acaba lendo de uma forma mais, como o nome já diz, de forma mecânica. Leitura rápida, leitura reflexiva, leitura oral, leitura silenciosa, leitura inconsciente. Então, existem vários tipos de leitura, eu só quis citar aqui para vocês, porque qual é a nossa proposta no nosso curso, meus irmãos? Nossa proposta é termos um tipo de leitura aonde nós, e de pesquisa, aonde nós aprendamos de fato, né? No módulo aqui, Educação Religiosa 1, eu passo um vídeo de um professor de cursinho para vocês, se vocês quiserem, depois eu mando até no grupo, que ele fala muito sobre isso, sobre decorar e aprender. Durante muitos anos da minha vida, eu fui um estudante que decorava para passar, mas eu não aprendia. E ali houve uma mudança. Lembra desse vídeo, tio? Lembro sim. Ele é fantástico, irmãos. Ele é um professor de cursinho. Inclusive, ele faz esse tipo de comentário. Ele fala assim, que países que existem cursinho já é uma evidência de que o ensino é muito ruim. É porque não deveria existir cursinhos. Sinal que a escola pública está deficitária. Exatamente, é uma evidência. No entanto, a gente vai ser contra? Não, a gente acaba sendo a favor. Gera mercado. Hã? Gera mercado. Sim, gera mercado, mas não só isso também, é o caso do cursinho da Poli. Você acaba fazendo com que aquelas pessoas entrem. Eu lembro que quando meu filho, ele acabou o seu colégio, meu filho mais velho, ele fez colégio aqui numa região, e durante anos, essa escola ela tinha tradição de preparar os alunos para a USP. Sim. E quando ele entrou no colegial, eu vi que alguma coisa mudou, mas eu acabei não me apercebendo. E quando ele terminou o terceiro ano do colégio, os professores diziam, não, a USP mudou, a USP mudou. Eu falei, que USP mudou? Nada. Eu quase fui lá na escola até questionar esse tipo de informação com o diretor pedagógico. Bom, quando ele foi fazer o cursinho da Poli, meu filho, ele falou, pai, agora eu entendi o que você dizia. Lá eram 300 alunos querendo entrar na USP. E o colégio particular que o senhor pagava estava falando que a USP tinha mudado. Eu falei, mudou na cabeça desse diretor pedagógico e mudou porque agora eles precisam ter uma nova linguagem para aqueles clientes, porque senão os clientes, infelizmente, iam... os pais, né, no caso, iam questionar essa direção. Bom, não quero entrar muito no mérito, não, mas... A discussão aí, ela entra em vários setores da sociedade. Por exemplo, quando o setor público ele é deficitário, ele não tem oferta e qualidade, o que acontece? Na educação, as escolas particulares, os cursinhos. Na saúde, os planos de saúde. Não tem o que fazer, Júlio. Não tem que... Por isso que, assim, é o menos mal, é o mal menor. Por isso que eu não sou contra. E esse material, eu vou passar para vocês depois, para vocês verem, há uma diferença. Qual é a proposta aqui, irmãos? É ler, mas não apenas ler, mas aprender. Aprender e muito sobre o que a gente lê. Tá bom? Os russos, eles adotam os dois, né? Tanto a reflexiva do aprender, quanto também o método repetitivo.
Para Sim, ter sim, a consistência, a coisa fixar as sim, duas sim. coisas. É. E assim, irmãos, o que eu queria dizer aqui para vocês, né? Tentem, quando vocês estiverem sempre estudando algo, pesquisando, fazendo uma, um, uma, um trabalho, uma metodologia científica, um trabalho científico, procurem exercitar isso. Eu aprendi. Se eu não aprendi, vale a pena parar. Fazer menos, mas fazer mais excelência. Por quê? Porque quando nós de fato aprendemos, nós introjetamos na parte boa do nosso cérebro que a gente não esquece nunca mais. Quando nós decoramos, nós utilizamos a parte do cérebro momentânea. Essa parte da frente do nosso cérebro ela é para reações rápidas. Direita, esquerda, para, volta, passo para trás, passo para frente. A gente não absorve isso e essas informações, elas não são introjetadas na parte principal do nosso cérebro. Quando nós, de fato, aprendemos algo, nós jogamos dessa parte que seria a frontal para a parte que é a memória permanente. Ou seja, é como alguém que aprendeu a andar de bicicleta, ele nunca mais esquece. Mesmo que ele perca as suas faculdades motoras, ele sempre vai ter a lembrança. E se ele perder a mobilidade das pernas, ele vai ter o equilíbrio. Por quê? Porque ele aprendeu. Ele não vai ter as pernas. Mas o aprendizado, e agora de forma exponencial, o nosso conhecimento acontece que gera tudo isso. Nosso conhecimento gera tudo isso em nós. Por quê? Porque o conhecimento pode fazer com que a gente, de fato, aprenda e nunca mais esqueça. Por isso que aqui eu estou gastando esse tempo, eu trabalho mais sobre esse assunto em educação religiosa, que a gente acaba trabalhando um pouco mais em pedagogia, mas não poderia dizer de deixar de dar essa dica. Só uma dica aqui, irmãos. Tem uma leitura crítica, uma leitura questionando o texto, relendo. Se você tem dificuldade de concentração, leia em voz alta, para que a sua assimilação seja melhor. Se você precisar, algumas vezes, de escrever, escreva. Assim como também, por exemplo, pode ver, muitas pessoas têm dificuldade de escrever. Qual é a dica que eu aprendi com Spurgeon? Escreva falando em voz alta. Quando nós falamos, nós temos um domínio melhor nas palavras. Quando nós só escrevemos, muitas vezes nós gaguejamos na escrita. No momento em que vamos falando e escrevendo, a nossa leitura flui, a nossa escrita flui. E assim como falar e escrever é um treino e é um desenvolvimento, ler em voz alta acaba sendo também um treino e uma forma de assimilar melhor, tá bom? Para que a nossa leitura, é óbvio, se torne mais produtiva, tá bom? Mas aqui, hoje, a proposta é simplesmente pincelar esse artigo aqui do Ribeiro rapidamente, para a gente continuar com o nosso assunto. Fala, Júnior. Sobre isso que você está falando aqui, essa divisão do córtex, né, ou massa cinzenta, eu lembro muito bem que minha mãe teve parece um AVC, não sei, a época, e a fonoaudióloga, ministrava a aula para ela, e ela dizia que a parte direita era menos complexa, que você responde e você constrói as palavras mais simples. O lado esquerdo já é mais complexo, é mais frase, é mais interpretativo. E ele fez essa divisão, né? Dos dois lados. E aproveitando a sua informação, Júnior, tem cientificamente, realmente, uma parte do nosso cérebro é áreas de gramática e outra é áreas de lógica, falando um pouco sobre essa complexidade. É isso mesmo, é isso aí. Irmãos, o nosso cérebro é uma máquina maravilhosa. Bom, continuando aqui rapidamente, irmãos, esse slide, vamos lá. Então, leitura para pesquisa. Aqui o pastor Ribeiro vai dar umas dicas sobre leitura de pesquisa, como se fazer,
difere de leitura de entretenimento, difere de leitura que geralmente fazemos na graduação, só para ter um primeiro contato com o texto. A leitura para pesquisa, principalmente na pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado, deve ser específica, tema escolhido, cuidadosa, reflexiva, crítica, um confronto de ideias entre o leitor e o autor, não se pode discordar de tudo, nem concordar com tudo. Assimilativa, certos autores são autoridades reconhecidas em determinados campos e a leitura deles deve ser assimilada de forma a aprender os conteúdos sem deixar de comparar com outros autores igualmente conhecidos naquela área. Perceba que aqui o professor Ribeiro, doutor hoje Ribeiro, ele está falando sobre trabalhos de pós, trabalho de mestrado, doutorado. Mas aqui, irmãos, a gente vai para o nosso curso também médio e bacharel. Pode ver que eu ensino vocês a ter o que? A gente tem que ter o que? Uma leitura diferente de uma leitura de entretenimento. A gente está aqui fazendo uma leitura de pesquisa, pensar, refletir, argumentar. Quantas são as vezes que vocês comentam comigo, principalmente teologia sistemática, professor, pastor, por que o autor disse isso? Por que ele disse aquilo? Quantas são as vezes que eu falo, irmãos, aqui eu não concordo com o autor, aqui eu não penso igual. Eu levo vocês, eu gosto de fazer perguntas, né? Aí onde entra a maiêutica e socrática, Sócrates ensinava os seus pupilos, os seus alunos, por meio da pergunta, da maiêutica. Quantas vezes eu fico fazendo perguntas para vocês? Para quê? Para vocês realmente terem esse senso crítico, né? Confrontando autores, aprendendo com eles, mas ao mesmo tempo concordando, mas não concordando com tudo, e discordando, mas também não discordando de tudo, tá bom? Beleza? É assim que a gente tem que estudar, irmãos, é assim que serve até na igreja. Método, né? Hã? Jesus também usava esse método também. Sim, Jesus, claro. E vocês? O que é que vocês dizem? Lembra lá? Isso, exatamente. E Paulo, então, né, também, né? Pode ver. Todos os professores antigos, eles faziam isso, né, Júnior? Continuando aqui, aí o pastor Ribeiro vai mostrar como que faz fichamentos, ele vai dar vários exemplos, tá vendo? Depois vocês podem olhar aqui melhor. Aí ele vai falar sobre os fichamentos, não quero entrar muito no tema agora. Tipos de trabalho acadêmico, ele vai falar sobre os tipos, já mencionei na aula passada, monografia de graduação, TCC, dissertação de mestrado e tese de doutorado. Redação, ele vai falar um pouco sobre redação. E o projeto de pesquisa, né? Ele vai falar um pouco sobre como funciona um projeto de pesquisa. Vai dar aqui categorias de um projeto bem elaborado. E eu só estou pegando esse material aqui para vocês terem uma noção, tá bom? Elementos de projeto de pesquisa. Aí ele vem e fala o que tem que ter no projeto de pesquisa. Aí aqui vem os pontos, introdução, objetivo, justificativa do tema, aspectos teóricos, fundamentação, análise crítica dos autores que já trabalharam o tema, bibliografia, sumário provisório, os itens e subitens preliminares, cronograma de trabalho para 2 anos. No caso aqui, porque era uma pós, estrito sensu. Resenha, resumo e plágio. Olha só que interessante. Aqui o professor Ribeiro ele vem falando sobre o que é uma resenha crítica, ele dá uma síntese, e aqui ele vai falar também o que é um resumo. Então, depois vocês podem estar olhando com mais cuidado. E aqui ele vem falar sobre o plágio. O que é o plágio? Plágio, eu quero até ler, né, de acordo com o NER, o plágio acadêmico se configura quando o aluno retira, seja de livros ou da internet, ideias, conceitos e frases de um autor que as formulou e as publicou sem lhe dar o devido crédito, sem citá-lo como fonte de pesquisa. Por exemplo, esse material do nosso querido, amado professor doutor Ribeiro. Eu poderia estar pegando todo esse material falando que é meu. Isso é plágio. Seja patenteado também, né? Hã? Desde que esteja patenteada também. Sim, né? Mas né, para nós, né, Júnior? A gente sabe, um cristão, né? Claro, ele é importante patentear, mas para nós o patentear é só uma questão legal, porque se ensina ou não, né? Sim, questão moral, né? Mas hoje, quando se rouba uma música, se rouba um livro, meus irmãos, eu acho que esse camarada que faz isso já vai para os quintos, né? Com todo respeito, tá, irmãos? É uma pessoa que faz isso com uma obra de um outro irmão,
ele já tá assinando o carimbo dele para o inferno, né? Por Aí vem fora, as normas da BNT, padronização de trabalho acadêmico, tá bom? E aqui, o que significa a BNT? Ó, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é o que a gente vai entrar agora, que eu vou apresentar agora para vocês, né? As normas da BNT. Aí o professor Ribeiro, ele vem falar sobre a estrutura de uma monografia, aqui, e aí ele conclui o trabalho dele. Bom, eu fiz aqui uma breve apresentação desse material do Ribeiro, mas, na realidade, agora eu vou passar para vocês, para a gente concluir. Hoje a gente vai estar concluindo essa parte de metodologia científica. Porque, irmãos, como eu disse na primeira aula, metodologia científica ela é importante, sim, para o seminário, é importante para os nossos estudos, mas existem muitos materiais sobre o tema, e não é muito complexo. Ao mesmo tempo, vocês vão estar utilizando no seminário e vão estar utilizando na vida. E é importante vocês aprenderem essas linguagens. Mas como o nosso curso é um curso mais voltado para a igreja local, a gente vai estar concentrando, a partir de hoje, né, no caso, na próxima aula, não no próximo bloco, porque lembrando que cada dia nós temos 3 blocos, A, B e C, né? Bloco 1, 2, 3. Então, no terceiro dia de aula, a gente já vai estar entrando em gestão eclesiástica. Por quê? Porque isso sim é muito mais relevante no dia a dia. Isso sim, vocês vão poder ajudar as igrejas de vocês, os pastores de vocês. Quantas vezes, vou fazer uma pergunta, né, para vocês. Os irmãos estão dentro da igreja, a igreja não tem ainda um estatuto. A igreja não tem conta aberta no banco com o nome da igreja, está no nome do dirigente. Ou seja, não é bom. Se nós estamos num projeto de um seminário para servir a nossa igreja local, agora essa matéria de gestão eclesiástica nos dará ferramentas para a gente ajudar as igrejas. já está clandestina. Como? Está clandestina. Ela acaba estando clandestina. Pastor, então Deus não vai estar abençoando? Não, meus irmãos, Deus vai estar abençoando, porque onde 2 ou mais estão reunidos em nome de Jesus, ali ele se faz presente. Agora, eu não tenho dúvida que haverá uma bênção ainda maior quando nós nos dedicarmos para deixar tudo regularizado. Porque tem vezes que ela é clandestina por uma questão de necessidade, mas ela pode deixar de ser clandestina quando nós temos a oportunidade e o fazemos. Agora, se eu posso contribuir e não faço, aí Deus não vai me abençoar. Não é verdade, irmãos? E aqui fica até uma palavra aqui bem objetiva para vocês. Irmãos, sejam crentes igrejeiros. Não faltem cultos. Mas eu estou no seminário. Não, meu irmão, você está no seminário para quê? Isso, para ser da igreja. A não ser, é óbvio, que o dia da aula de vocês é no dia que está tendo culto. Aí, nesse caso, é uma ausência, vamos dizer assim, permitida por Deus, porque o seminário também é ministério. Mas entendo, se eu posso estar na igreja e não vou, nos dias que eu não estou tendo aula, eu não vou porque estou com preguiça, onde entra a nossa piedade? E aqui, parafraseando sobre o último módulo que nós tivemos, que é a história dos avivamentos. Meus irmãos, um dos módulos mais importantes que poderíamos ter, e tivemos, foi a história dos avivamentos. Porque não tem como ser um cristão avivado sem vida de igreja, sem ser igrejeiro. Ora, se eu sou um teólogo que eu não sou igrejeiro, eu sou o quê? Um catedrático? Então, percebam que todo esse conhecimento vire em nós prática, para que a gente possa servir ao Senhor, possa amar o Senhor e possa amar a igreja do Deus vivo, fazendo o nosso melhor, tá bom? Então, por isso que a gente vai estar entrando, a partir do terceiro dia de aula, o quê? A gente vai estar trabalhando sobre gestão eclesiástica, sobre a dinâmica de uma igreja, sobre essas partes mais burocráticas, mas hoje a gente vai concluir. E agora, eu quero passar para vocês o material que eu também recebi de quem? Do professor Sandoval, lá da FABC, Teológica, Teologia da FABC.
Faculdade de Teologia do professor Sandoval. Agora eu vou estar usando na próxima aula, ainda hoje, todo o material dele. A gente já trabalhou sobre esse daqui, que eu vou mostrar para vocês agora, rapidamente. Olha só. A gente já trabalhou sobre o slide 1 e o slide 2. Nós falamos na aula na semana passada sobre as definições de metodologia científica. Vou até mostrar novamente para vocês, só para refrescar a memória. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Compartilhar aqui. Deixa eu só compartilhar. Já deu a hora, eu vou estar parando a nossa aula, mas deixa eu só compartilhar para mostrar para vocês. Lembram? Ó, nós trabalhamos nesse slide, metodologia científica, e trabalhamos também nesse outro slide. Estão vendo? Conseguiram ver? Sim. E trabalhamos nesse outro slide aqui, que também era uma definição de metodologia científica. Né? O professor Sandoval Oliveira. E agora a gente vai estar trabalhando sobre todas essas demais coisas que foi citado pelo Ribeiro, que é a elaboração de uma monografia. Vou passar aqui para vocês, só para vocês terem noção do que nós vamos falar agora, e aí eu já vou desligar, a gente já vai... só um minutinho, tá? Deixa eu pegar apresentar outro material. Aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês. Opa! Deixa eu só paralisar. Joia. Olha só. Estão vendo aqui, ó? Eu passei hoje para vocês todos esses materiais do professor Sandoval. Então, a gente vai para a elaboração de monografias, estrutura da monografia. Aí vem um exemplo, citação 1, citação 2, fichamento, resenha, artigo, modelo de artigo, artigo científico, projeto de pesquisa, modelo de projeto de pesquisa e seminário. E aí a gente vai estar concluindo. Tá bom, meus irmãos? Esse é do doutor Ribeiro, né? Esse agora é do professor Sandoval. Ah, tá. Bom? Mas todo esse material passei para vocês também no nosso grupo, para vocês terem e estudarem. Bom, e o trabalho que eu vou pedir para vocês, qual vai ser? Quem já fez esse módulo, que é o caso do Júnior, e é o caso também da Maís, vocês vão me encaminhar a grade curricular da faculdade de vocês, contendo para a gente colocar no nosso dossiê, eliminando esse trabalho. E os demais alunos que não fizeram metodologia científica, o que vocês vão fazer? Qual que vai ser o trabalho que vocês vão ter que fazer? Vocês vão pegar um trabalho antigo que vocês já fizeram. Antigo Testamento, Novo Testamento, qualquer um. E vocês vão colocar nas normas da ABNT com tudo que vocês aprenderem hoje, e aprenderam na semana passada, da aula da semana passada, e que forem tirando dúvidas comigo nos nossos momentos de dúvidas que a gente tem ali no nosso grupo de WhatsApp. Tá bom? Então, vocês vão pegar e vão padronizar, literalmente padronizar segundo as normas da ABNT. E aí vocês vão me encaminhar esse material e esse vai ser o trabalho. Pastor Rai, mas só isso? Irmãos, isso daí vocês vão... Enquanto vocês estiverem estudando e fazendo a pós-graduação, indo para o mestrado, doutorado, vocês vão precisar indo se atualizando sobre essas normas, fazendo ali os acréscimos do que precisar, e é assim a vida acadêmica, tá bom? Vai ser, mas assim, no dia a dia, é mais voltado para estudos acadêmicos. É então, por isso que eu... Hã? É o histórico? Isso, histórico, né, Júnior? Eu não te contei nada. Isso. Eu acho que você já mandou depois. Inclusive, eu tenho uma pós lá de direito público que eu fui tirar o diploma e eles rasurou todo. Aí eu mandei lá pedir uma segunda via, a faculdade cobrou R$450. Eu falei, então... Fique sem. Bom, mas acho que eu vou Fique pegar. sem diploma, né? R$450, olha aí. Esse foi em 2022. Pois é.
Mas é isso, tá bom? Aí qualquer dúvida eu vou esclarecendo para vocês. Tá bom, Gil? Isso vai ser para o Gil, para Johnny e para a irmã Cleusa. Se o Júnior e a Maísa quiserem fazer também, né? Tá bom. Não tem problema. Mas se vocês já fizeram na faculdade, já sabem a linguagem, né? Como eu disse, irmãos, isso é mais uma linguagem acadêmica, né? Tá bom? Beleza? Alguma dúvida? Já Ok, deu a pastor. hora. Joia, já deu a hora? 1 hora, Joia. deu. Isso. 1 Então hora. vamos parar aqui a nossa gravação, vamos para o intervalo e logo na sequência a gente retoma. Tá bom, meus irmãos? Ok. Então, vou parar aqui.